tanto eu tô falando para vocês que eu vou mostrar para vocês sobre a legislação referente à administração de medicamentos para a gente da enfermagem, eu consegui reunir mais ou menos aqui nesse documento para vocês, tá bom? Então eu não vou deixar o documento disposto, vou apresentar aqui o documento para vocês em forma de vídeo, e o que vocês acharem que for mais importante, eu peço para que vocês escrevam, anotem aí no caderno de vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de administração de medicamentos, existe uma lei, que é um decreto, na verdade, né, regulamentador, que determina que nós, da enfermagem, podemos fazer a administração do medicamento. Então, a lei é essa daqui, ó, 7.498 de 1986, né, que esse aqui é o ano, e um decreto regulamentador que determina a administração de medicamentos que pode, né, ser desenvolvida por profissionais habilitados e inscritos no Corém. Então, se você tiver a inscrição no Corém, você sim está habilitado para fazer a administração de medicamentos, tá? Tanto o auxiliar quanto o técnico ou o enfermeiro, né? Desde que sob supervisão do enfermeiro. Então, auxiliares e técnicos podem administrar medicamentos? Sim, se estiver responsável, né? Se naquele setor tiver responsável um enfermeiro. As terapias medicamentosas de alta complexidade são privativas do enfermeiro, então é importante que vocês saibam disso. O que seria uma terapia de alta complexidade? Por exemplo, a administração de quimioterápicos. A administração de quimioterápicos é de alta complexidade, só quem pode fazer é o enfermeiro. A administração de hemoderivados ou hemocomponentes, que é o sangue, por exemplo, também só pode ser feita por enfermeiro, tá bom? Então, é para que vocês saibam mais ou menos como é que funciona, tá? Então, olha lá, ó. É vetada as seguintes condições. No artigo 30 dessa lei que a gente viu agora, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de risco é vetado. Então, quando eu disse para vocês lá no começo da nossa primeira aula que minimamente quando vocês forem a administrar o medicamento é importante que vocês saibam para que ele serve e quais os possíveis riscos dele, isso não é invenção minha, isso é uma lei. O Corém exige que você saiba. Eu não sei se vocês lembram de um caso que teve há alguns anos de uma auxiliar, ou ela era auxiliar ou técnica, eu não me lembro muito bem do cargo, de enfermagem, lá da Santa Casa, que fez a administração de vaselina intravenosa numa garotinha. Quando ela foi interrogada no Corém, essa profissional ela foi questionada se ela sabia os efeitos dos medicamentos que ela estava aplicando no paciente. Então, embora a gente tenha uma vida muito corrida na enfermagem, é importante que a gente se atente a isso, tá, pessoal? Quando vocês forem, mesmo lá no estágio, administrar qualquer remédio, é o que eu disse, pode ser que na hora você não saiba, mas pergunte ao professor, professor, antes de eu administrar, eu só queria saber para que serve e qual o efeito que esse medicamento tem. Se o professor falar que isso é dever seu e você que tem que saber, você fala assim, olha, professor, então eu vou combinar uma coisa com o senhor. Hoje, como não dá tempo de eu pesquisar, eu vou administrar sob sua supervisão e eu peço para que o senhor me diga minimamente sobre o que esse medicamento se trata. Mas amanhã eu garanto que eu trago para você em forma escrita ou na memória, sei lá, a gente discute sobre os efeitos desse medicamento. Mas é necessário, pessoal, que mesmo vocês, em cargo de estagiário, saibam exatamente para que serve aquele medicamento antes de ser administrado. Como eu disse, está no artigo 30 da lei, né? É uma lei, então é prerrogativo que se cumpra, né, por todos nós da enfermagem, tá bom? E outra coisa que é vetada também, que a enfermagem não pode fazer, é prescrever medicamentos, tá? Se porventura vocês já ouviram falar que o enfermeiro prescreve medicamento, existem algumas particularidades, né, que também são descritas aí nesse decreto, nessa lei, que dizem que existem sim alguns medicamentos, principalmente medicamentos de uso tópico, para a cura de algumas feridas, que pode sim ser prescrito pelo enfermeiro, mas auxiliares técnicos não podem prescrever absolutamente nada. Por que eu gosto de reforçar isso com vocês? Porque eu sei que quando no bairro onde vocês moram sabem
que vocês são da enfermagem, as pessoas elas tendem a ter uma segurança, né, na nossa comunicação com elas. Então, se porventura alguém, algum familiar ou algum vizinho solicitar recomendação de vocês para a aplicação de alguma medicação ou de alguma injeção, não façam isso, pessoal, porque isso pode ser caracterizado como prescrição de medicamentos e é vetado pela lei que autoriza a gente a administração dos medicamentos, tá bom? O que a gente espera, então, do profissional quanto à administração do medicamento? Que ele recuse administrar o medicamento quando a prescrição está ilegível, confusa ou de maneira incerta. Isso porque o que vai garantir a segurança do paciente é uma prescrição adequada. Que a gente espera que o profissional que vá fazer a administração do medicamento pergunte ao médico ou a qualquer outra pessoa sancionada pela instituição para esclarecer uma prescrição confusa, em vez de tentar interpretar por ele mesmo. Então, na dúvida, gente, questione, pergunte. É importante que o profissional saiba os limites de dosagem de segurança do medicamento, indicações, contraindicações, risco de toxicidade e possíveis efeitos adversos. Mais uma vez aí, antes da administração é importante que a gente saiba minimamente disso, para que a gente transmita também, mais uma vez, a segurança ao paciente. É importante que saiba quais alergias medicamentosas o paciente já experimentou, então por isso que eu disse que antes da aplicação de qualquer medicamento, a gente questiona o paciente. Lembra, isso eu dei lá na primeira aula. Seu José, o senhor tem alergia a algum medicamento? Se ele estiver ou não com a pulseira de identificação de alergia, antes da administração de qualquer medicamento, eu preciso fazer esta pergunta, tá bom? Saiba que outros medicamentos o paciente está tomando de modo a prever ou evitar, né, interações. Então, existem alguns medicamentos que, se forem feitos juntos, um anula o efeito do outro. A gente vai ver isso mais pra frente também, interações medicamentosas. A gente vai ter uma aula só de interação medicamentosa, tá bom? Então, é importante que a gente saiba minimamente aí se um pode cortar o efeito do outro. E é importante também que armazene e registre adequadamente as substâncias controladas. Vocês vão ver quando estiverem lá no estágio que existe a gavetinha do psicotrópico, né, que são medicamentos de alto risco, de forma controlada, e é importante que a gente saiba que, de fato, alguns medicamentos precisam ficar sob esse controle, tá bom? Quando que o profissional não vai administrar o medicamento? Olha lá, não administre o medicamento quando você acha que a prescrição está errada ou pode trazer dano ao paciente. Se você acha que a dosagem prescrita está incorreta, não faça. Se você acha que o medicamento está contraindicado pela condição do paciente ou por interações possivelmente perigosas com outras medicações que o paciente está tomando, ou se o paciente está alcoolizado, por exemplo. E se você acha que a via de administração está incorreta ou está no âmbito de sua prática ou não está no âmbito de sua prática profissional. Lembra que eu falei que aquela medicação intra-articular é só o médico que faz? Se de repente alguém pedir para você fazer, não faça. Você tem que se recusar, tá bom? Em qualquer circunstância que o profissional se recuse à medicação, a fazer a medicação. Então não é simplesmente o técnico ou auxiliar de enfermagem falar assim, eu não estou entendendo, eu não vou fazer. Não, ele precisa lá, se reportar ao supervisor imediato. Então quem é o supervisor imediato do auxiliar e do técnico de enfermagem? O enfermeiro. Então se de repente você, auxiliar ou técnico, está com dúvida, né, no que vai administrar, a prescrição não está legível, não está legal, se reporte ao enfermeiro. O enfermeiro tem o dever de te auxiliar nesse problema, tá bom? Também pode notificar o médico, né, sobre aquela prescrição inelegível. Doutor, eu não estou entendendo, será que o senhor consegue me ajudar aqui? Preciso que o senhor refaça essa prescrição. E registrar que o medicamento não foi administrado e dizer o porquê não foi e quem que eu notifiquei. Então lembra que eu mostrei para vocês no registro de administração o medicamento que foi bolado, a gente passa um círculo nele? Então eu vou passar um círculo nesse medicamento e vou colocar lá, medicamento não administrado por ilegibilidade da prescrição comunicada à enfermeira Cecília, por exemplo. Veja, eu estou garantindo que eu não fiz o medicamento porque as vias não estavam adequadas para isso, e não porque simplesmente eu não quis administrar. Por que é importante, gente, a gente ter essa clareza no registro, né?
vocês devem já ter estudado, ou se não estudaram ainda vão estudar sobre, o documento do prontuário do paciente, ele é um documento legal. Então, se o paciente de alguma forma, algum dia recorrer judicialmente, qualquer que seja a causa, né, o que ele queira colocar na justiça, né, reivindicar, eu quis dizer, qualquer coisa que ele queira reivindicar judicialmente, o prontuário vai ser recorrido ao hospital. Então, como é um documento judicial, é importante que a gente faça o preenchimento adequado e completo de tudo o que acontece com o paciente durante o nosso atendimento. Tá bom? Gravem, pessoal, se for necessário, printem a tela, vai tirando foto, deixem isso muito bem esclarecido para vocês, porque isso aí é o que vai garantir que vocês tenham uma vida longa na enfermagem sem problemas, tá bom? E principalmente, é isso que vai garantir que a gente preste um cuidado seguro ao paciente, tá bom? Eu vou deixar então, eu não vou deixar esse documento disponível, eu vou necessitar que vocês façam a escrita aí, vai pausando o vídeo, vai escrevendo ou vai tirando foto, tá bom? E qualquer dúvida eu estou à disposição, gente.